Direto da redação de volta, Rafael Perobon aqui comigo. Boa tarde, Rafael. Oi, Poliana, boa tarde para você. Boa tarde a você de casa que está ligado aqui com a gente. Olha, hoje vamos mostrar os gols dos times da cidade em uma rodada que foi ótima para o Rio Claro Futebol Clube, mas que deve ser esquecida pelo Velo, né, Poliana? Pois é. A gente começa então pelo Paulistão. O Rio Claro parece que desencantou frente ao 15? Exatamente, Poliana. E olha, quem desencantou também foi o atacante Alex Afonso. Ele que foi o artilheiro do Rio Claro na Série A2 do ano passado. Esse ano até então não tinha marcado nenhum gol no Paulistão, aí na Série A1. E ele começou o jogo no banco de reservas, o primeiro jogo que ele começa no banco. Então vamos dar uma olhada no que ele fez contra o 15 de Piracicaba. Jogo histórico no Chimitão. Apesar de um clássico regional, o Inhoquim e o Galo Azul nunca haviam se enfrentado assim, na elite do Campeonato Paulista. E o belo jogo visto em campo fez por merecer a data. E quem pôde gritar alto por isso foi a torcida do Rio Claro Futebol Clube. Do apito inicial até o primeiro gol se passaram apenas 4 minutos. Vibração da torcida rio-clarista ao ver o belo passe feito por Léo Costa, que só arrumou para que Carlinhos, camisa 2, metesse essa bomba de fora da área para dentro do gol quinzista. 1-0 Rio Claro. Depois disso, o time do 15 até avança para tentar forçar a defesa do Rio Claro, mas não tem muito sucesso não. Nesta falta perigosa, o Danilinho vai para bater, até mesmo tenta o rebote, mas nada do visitante estrear o gol do Galo. E mais um susto, André Luiz passa a bola para Léo Costa depois de deixar a zaga quinzista para trás. Mais uma falta perigosa para o 15 cobrar. Danilinho de novo na bola, bate, ela passa perto do gol, mas fica só no susto. E mais faltas vieram logo em seguida. Rafael Costa precisa ser retirado de marca do gramado depois desse lance. O autor do gol do Rio Claro recebe uma falta de Aelson e ainda por cima, uma bolada na cabeça. Antes do fim do primeiro tempo, um susto para o Rio Claro. Bela finalização de Rafael Macena, que dá um chutão na bola que vai para a linha de fundo. Descanso para os jogadores e trabalho para a polícia militar. Torcida quinzista se estranha na arquibancada e PM precisa intervir. Outros torcedores acabam conversando entre si e tudo certo, bola em jogo. Início do segundo tempo e Breitner entra em campo no lugar de Danilinho. 15 finaliza depois de uma troca de passes na área, mas Kleber pega. Jogo tranquilo, o Rio Claro se movimenta com a troca de Rafael Costa por Rodrigo Celeste e o 15 tira Rafael Macena para pôr Adilson. Mas é a partir da próxima substituição que o jogo muda. Fique atento porque é perigoso se distrair e perder qualquer lance importante. 23 minutos. Sai Robson e entra Alex Afonso. ...24 minutos. Alex Afonso recebe cruzamento de André Luiz e de fora da área chuta para o gol. Goleiro Márcio não teve chance, 2-0 Rio Claro. Mas calma, ainda não pisque porque aos 26, Thiago Christian chuta para o gol. A bola bate em Alex Afonso e mais uma vez é ele, 3-0 Rio Claro. Depois disso não teve mais jeito. 15 tentou com esta finalização de Aelson. Teve esta ótima chance de Cafu, que chutou contra o gol, mas Kleber defendeu. A bola continuou viva e sobrou para Adilson, mas Renan estava lá para impedi-lo. Adilson tenta de novo, mas desta vez é linha de fundo. Antes do apito final, um lance que tinha tudo para o 15 deixar seu gol de honra na cidade de Rio Claro. Adilson, mais uma vez ele, dribla Kleber e mesmo sem ninguém para defender o gol rio-clarista, a bola vai para a trave e é fim de papo. 3-0 Rio Claro no Chimitão. Fim de jogo e o Rio Claro mostrou sua soberania jogando em casa. Depois de 3 partidas sem conseguir vencer, o Galo Azul confirmou seus 3 pontos na disputa. E se este jogo pudesse ser definido em ao menos 2 nomes, com toda certeza eles seriam Alex e Afonso. Você que vem começando como titular, desta vez veio no campo, é uma motivação a mais quando entrou em campo? Eu tô feliz demais aqui.
Hoje eu fiquei no banco para a opção dele, eu acho que estava cansado, vim de sequência de 6 jogos, até pela idade e meus problemas físicos, eu não consegui jogar os outros jogos tão bem. Então hoje ele optou por deixar no banco, mas como eu falei no começo do jogo, entrou quem era a melhor equipe para entrar em campo hoje e graças a Deus eu pude contribuir. Hoje eu conversei com ele de colocar no segundo tempo quando o jogo estivesse mais aberto. E deu certo, estava 1-0 pra gente, o time adversário tinha que sair, criou os espaços e ele é matador, ele é goleador e faz gol mesmo, sou fã dele. Agora, para o Rio Claro, é mirar nos próximos jogos do campeonato e cuidar bem deste futuro próximo. Não, visar primeiramente sair da zona de perigo, nós temos isso aí, mais 8 jogos aí, se afastar dessa zona de rebaixamento, nós sabemos que outras equipes também vão vencer, vão roubar ponto. O mais importante é nós, bem pé no chão, sair lá de baixo, ficar na zona intermediária dos grupos dos 20. E depois, dentro do grupo, dependendo dos resultados, se for nos favorecendo, buscar uma classificação. Muito bem, Rafa. Antes da gente comentar essa partida, vamos passar os outros resultados? Isso mesmo. As equipes grandes tropeçaram? Tropeçaram, se viu, Poliana. Os times grandes, São Paulo perdeu, Corinthians e Palmeiras empataram. A rodada foi aberta na sexta-feira com a derrota em casa do Oeste para o Ituano por 2-1. No sábado, além da goleada do Rio Claro por 3-0 sobre o 15, Bragantino e Botafogo ficaram no empate em 1-1 lá em Bragança. Ontem, a Ponte Preta bateu o tricolor do Morumbi em Campinas por 2-1. O Palmeiras recebeu o Osasco Audax e empatou em 1-1 no Pacaembu. Já o Corinthians foi a Mojimirim e também empatou em 1-1. Quem só está ganhando de goleada agora é a Portuguesa. Depois que o Argel chegou por lá, olha, não perde mais nenhuma, hein? O time da Luz atacou 4-0 no Linense. Amanhã temos a conclusão da rodada, são 3 jogos amanhã. Santos e Comercial, Paulista e Penapolense, São Bernardo e Atlético Sorocaba, todos esses jogos às 7h30 da noite. Nós não teremos rodada do Paulistão nesse meio de semana, as equipes folgam, porque tem Libertadores e tudo mais, apesar de nenhum time paulista estar na competição sul-americana. Então, temos essa folga, a complementação da rodada amanhã e depois só no sábado novamente. Santos, então, pode sobreviver a essa má fase dos paulistas. Das equipes grandes, má né? fase entre aspas, porque o Palmeiras está invicto, né, na competição, assim como o Santos. Na verdade, o Santos, se vencer o Comercial amanhã, pode se igualar ao Palmeiras com 19 pontos. Agora, falando um pouquinho do jogo do Rio Claro, né, o Leonardo Alves, que foi quem acompanhou a partida, como nós vimos aí na matéria, olha, foi um jogo, pelo que eu ouvi, principalmente do pessoal lá de Piracicaba, foi um jogo que ninguém acreditou do time do 15 pelo futebol apresentado, porque de uma grande partida que o Inhoquim fez na quarta-feira contra o Palmeiras, que não merecia perder, e depois vir tomar 3 do Rio Claro e sem apresentar um bom futebol, o pessoal de Piracicaba ficou bem decepcionado. Agora, o pessoal do Rio Claro está adorando. Está adorando, principalmente com a derrota do Velo, o pessoal do Rio Claro está aí se esbaldando, e principalmente com essa atuação do Alex Afonso, que entrou em campo e em 2 minutos marcou 2 gols, coisa que ele não tinha feito em 6, 7 jogos até então na competição, né, Poliana? Bom, até o momento dá pra gente ter uma noção de classificação? Dá sim. O time do Rio Claro é o terceiro colocado do grupo D com 11 pontos, tem 2 pontos a menos que o Bragantino, que é o segundo colocado. Já na classificação geral, que é o que importa para rebaixamento, o Rio Claro, por enquanto, é o 7º colocado, tem 11 pontos. A gente acredita que mais 5 ou 6 pontos em 7 jogos, o Rio Claro já se livra do rebaixamento. Então, olha, tem um jogo difícil agora no sábado contra o Audax, né, que é uma equipe que o Rio Claro conhece bem, enfrentou várias vezes na Série A2 do ano passado, pouco mudou, o estilo de jogar é praticamente o mesmo, mas é sempre uma partida muito complicada fora de casa. Bom, então, mudando de competição, vamos falar agora de Série A2. O que aconteceu com o Velo Clube, Rafael? Olha, que situação. O Velo esteve irreconhecível nesse jogo contra o São Caetano. São Caetano vinha mal no campeonato. O Velo já tinha desfalques por contusão. E o Carlos Rossi ainda resolveu poupar Samuel e Diego Perini, os meio-campistas. Veja no que deu. Todo alterado, o Velo Clube até conseguia parar o São Caetano no primeiro tempo. Mas o time do ABC conseguiu abrir o marcador nos acréscimos da etapa inicial. Na triangulação, Kleber toca e recebe na frente, e toca de novo na pequena área. Marcelo Soares aparece e só empurra para o fundo da rede de Moisés, 1-0.
A bola mal havia saído para a segunda etapa e Kleber lança Cássio. Ele cruza na entrada da pequena área. A bola só bate em Wesley e entra 2-0 com 1 minuto do segundo tempo. Aos 34, a defesa do Velo deixou Cássio sozinho. Ele chutou, Moisés falhou e Samuel Santos só empurrou para fazer o terceiro do São Caetano. No fim do jogo, Samuel desceu sozinho pela direita e encontrou Danielzinho na área, que fechou o placar. São Caetano 4, Velo Clube 0. Muito bem, Rafael. Antes da gente comentar esse jogo, vamos fazer como a gente fez com a Série A1, falar dos demais resultados? Isso, vamos sim. O Guarani perdeu em casa para o Marília na abertura da rodada, foi 1-0. Esse jogo, na verdade, que aconteceu em Indaiatuba, porque o campo do Guarani está em reforma para receber a seleção da Nigéria durante a Copa do Mundo. Já o Santo André, que até então não havia tomado gols, tomou 5 de uma vez. Perdeu em casa para a Ferroviária por 5-1. Monte Azul e Red Bull ficaram no empate em 2-2. O Catanduvense ganhou por 1-0 do Rio Branco. União Barbarense e Batatais ficaram no 0-0 lá em Santa Bárbara. São Bento do Paulo Roberto ganhou em casa do Itapirense por 2-1 no jogo que teve 3 gols de pênalti, hein? E o Capivariano do Evaristo Pisa, ex-técnico do Velo, fez 1-0 no Barueri. Já Guaratinguetá e Osasco empataram em 0-0 lá no Vale do Paraíba. E o São José, que só perde de goleada, tomou mais 4 desta vez para o Mirassol. Dá pra gente saber classificação depois dessa rodada? Foi completa no final de semana. Foi completa. O time do Paulo Roberto, o São Bento, foi para 12 pontos, é líder isolado. Aí tem várias equipes ali com 9 pontos, a Ferroviária, por exemplo, tem também o Monte Azul, o próprio Capivariano do Evaristo Pisa, também estão todos ali no G4. O Velo Clube, que estava lá entre os 4 primeiros, caiu para a 7ª posição, continua com os 8 pontos, vai ter que recuperar o tempo perdido no jogo de quarta-feira aqui no Benitão contra a Ferroviária. Então veja só a situação. O Velo vai jogar contra a Ferroviária, que ganhou de 5, né? Tendo perdido aí para o São Caetano. Vem de goleada, perdendo de goleada. Exatamente. E a Ferroviária que teve esse grande resultado lá no ABC contra a equipe do Santo André. Agora, o que ninguém entendeu... O que dizer do jogo do Velo? Uma mudança muito brusca de comportamento, de resultado da equipe. Exatamente, porque a equipe vinha jogando arrumadinha, né? A equipe do Velo estava apresentando um futebol muito legal, teve um pouco de dificuldade contra o Santo André no meio de semana, mas o Santo André é uma boa equipe, apesar dessa goleada aí o time até então não tinha tomado gols, então um empate 0-0 em casa, perdeu um pênalti, tudo bem. Agora, tomar 4 para um time do São Caetano que tinha apenas 3 pontos na competição, que estava lá na zona do rebaixamento, ninguém conseguiu entender muito isso. Olha, o Velo tinha lá desfalques do goleiro Carlão, tinha o Thiago Bernardi também ainda fora, o Paulinho, tinha também o Roberto, mas o Velo Clube, o técnico Carlos Rossi, acabou também tirando 2 jogadores importantes ali do meio campo, o Samuel e o Diego Perini, que não estavam vetados, mas também não estavam 100%. E ele optou em manter esses jogadores nem no banco, não foram nem relacionados para a partida, para poupá-los para o jogo de quarta-feira. Certamente o Rossi pensou, bom, vou deixar eles para um jogo mais difícil, que é o jogo contra a Ferroviária. E aí acabou tomando esses 4-0 numa atuação irreconhecível do Velo. Vamos ver se esse pessoal que está contundido, se eles voltam para o Velo ter aí o time completo contra a Ferrinha. Muito obrigada, até amanhã. Valeu, Poliana, um abraço para você, boa tarde para você de casa, a gente se vê amanhã. O Direto da Redação volta ao longo da programação regional da TV Brasil. Uma boa tarde para você.